Olá, como vai? Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de filosofia, sociologia, teoria do direito, umas matérias propedêuticas no direito. Nós passamos essa semana toda estudando com vocês a teoria da justiça na Grécia Antiga. E esses nossos encontros foram muito produtivos, foram muito bons, muito agradáveis. E esses encontros geram, evidentemente, perguntas que nós recebemos dos internautas, que eles enviam para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E nós estamos aqui, então, agora para responder essas perguntas, a esses questionamentos. Então, vamos à primeira pergunta. Gisele Feliciano, de São Paulo, SP. Professor Álvaro Gonzaga, por que estudar tanto filosofia se os próprios filósofos não se entendem? Muito boa a sua pergunta, Gisele, e é interessante isso, porque os alunos na graduação eles costumam ter esse questionamento. Por que a gente deve tanto estudar filosofia se os filósofos eles não se entendem? Não existe uma teoria, uma igual à outra. Por que isso? Eu lhe sintetizaria com que resposta? Os filósofos precisam ser compreendidos no seu tempo e no seu espaço. Cada filósofo verifica a sua realidade. Cada filósofo verifica os instrumentos que lhe são dados à sua época, a seu tempo. Portanto, estudar filosofia consiste em compreender de maneira plural a verdade, de maneira plural a realidade. Cada filósofo, dentro de sua proposta e de sua perspectiva, vai nos oferecer uma resposta a contento ou não. E isso gera novos questionamentos e faz com que a gente busque, talvez, essas respostas em outros filósofos. Então, basicamente seria isso. A gente deve estudar filosofia para compreender a mudança dos tempos, uma vez que, em tempo e espaço, cada filósofo vai fazer uma análise dentro de uma perspectiva. Muito legal a pergunta, Gisele. Muito obrigado. Vamos à próxima? Luiz Galvão, Barreiras, Bahia. Olha só. Filosofia e ciência devem ser vistas juntas ou separadas? Muito legal, Luiz Galvão, essa sua pergunta. E a isso a gente precisa relembrar um pouco aquilo que a gente viu essa semana. Quando a gente fala de filosofia e ciência, a gente precisa verificar que elas, em alguns momentos, caminham juntas, em outros, elas caminham separadas, né? A filosofia, ela busca princípios últimos. Já a ciência parte de pressupostos. Os pressupostos na ciência do direito estão ligados à norma, estão ligados à lei, como nós verificamos essa semana conversando com vocês. Já se formos analisar a filosofia, ela busca princípios últimos. Ela tem a preocupação em questionar. Nas palavras do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, nós podemos dizer que a ciência do direito tem uma preocupação dogmática em oferecer respostas, ponto de partida e ponto de chegada. Já a filosofia possui uma preocupação zetética, de fazer questionamentos, inquirir. Basicamente, seria esse o papel da filosofia e o papel da ciência. Evidentemente que, atingindo princípios últimos, verdades universais, a ciência pode se apropriar desse conhecimento, bem como a filosofia pode se apropriar de um pressuposto da ciência para poder questioná-los. Quero agradecer, então, ao Luiz Galvão, de Barreiras, Bahia. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos, então, à próxima pergunta do programa Saber Direito Responde. É uma pergunta de Rayane Minervini. Ela é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pessoal do Sul aí, né? Olha só o que a Rayane nos pergunta. Por que os pré-socráticos são chamados assim, se alguns viveram na mesma época de Sócrates? Muito legal, Rayane, a sua pergunta, e a gente precisa relembrar novamente aquilo que nós falamos ao longo da semana sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos são os filósofos da natureza. Já os socráticos são os filósofos relacionados ao homem, ao antropocentrismo. Então, nós verificamos uma mudança de temário na classificação dos pré-socráticos e dos socráticos. Evidente, os pré-socráticos preocupados com a natureza e os socráticos preocupados com o homem. Existe uma distinção de temário. Alguns dos pré-socráticos viveram sim antes de Sócrates, mas muitos deles viveram contemporaneamente à época de Sócrates, na mesma época dele.
Isso não significa que eles se tornam socráticos, significa apenas que historicamente viveram na mesma época, mas tematicamente não. Então, quero agradecer a Rayane, muito obrigado pela sua pergunta, e vamos para mais uma pergunta nesse bloco. Professor Álvaro, a Charlene Moraes, de São Paulo, também me pergunta, tem o seguinte questionamento, a alegoria da caverna é uma referência que Platão faz a Sócrates? Charlene Moraes, São Paulo, me agradece, obrigado. Charlene, eu que lhe agradeço pela pergunta, muito obrigado. E, de fato, é claro que a alegoria da caverna, né, é uma clara referência que a Sócrates que Platão faz. A alegoria da caverna, que está disposta no livro 7, mostra homens agrilhoados que vivem num mundo de projeção de sombras. E um deles, corajosamente, rompe esses grilhões e sai dessa caverna. Após muita dor, muita intensidade, descobre o bom, o belo e o justo, o verdadeiro. Retorna dessa caverna e, voltando, conta a todos o que viu. Infelizmente, ele morre, porque as pessoas não estão preparadas para compreender a verdade. Então, o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, termo mais preciso, é uma clara referência a Sócrates, vez que esse dizia que sabia que nada sabia, só sei que nada sei. Negava o seu conhecimento para depois buscar a verdade através do método dialético. Lembrando, indagava, exortava, indagava, refutava e paria o conhecimento por meio da maiêutica, né? Então, é uma clara referência. Sócrates, ao longo da sua vida, ele agiu dessa forma, né? Então, fica aí a observação com relação à sua pergunta, muito boa, Charlene, muito obrigado, e espero que tenha respondido a contento esse questionamento que você nos enviou por e-mail. Quero agradecer a atenção nesse bloco, e daqui a pouquinho a gente volta com mais questões no Saber Direito Responde. Até lá! Olá, estamos de volta no Saber Direito Responde, um programa organizado pelo STF, exibido na TV Justiça e também exibido no YouTube. Você pode nos acompanhar no YouTube, se você tiver interesse, e ver as perguntas, os questionamentos que são atualmente feitos pelos alunos. Nós passamos aí por uma semana de encontros, né? São 5 encontros, nós falamos sobre noções de filosofia, teoria da justiça na Grécia Antiga, falamos dos sofistas, dos socráticos, de Sócrates, Platão e Aristóteles, e chegamos ao final do nosso curso com algumas questões, algumas indagações que foram enviadas para o e-mail do Saber Direito Responde, né? saberdireito@stf.jus.br. Então, essas perguntas foram selecionadas, né, dentre algumas que foram enviadas. Todas as perguntas que forem enviadas serão respondidas, tenham certeza disso, mas, a fim de responder esses questionamentos no programa, são apenas algumas perguntas que nós selecionamos, como é o caso do Darson Duarte, de Sobradinho, Distrito Federal. Professor Álvaro Gonzaga, apenas Platão escreve sobre Sócrates? Olha, muito boa a sua pergunta e fica aí a necessidade da gente fazer a observação que, em primeiro lugar, Sócrates nada escreveu. Sócrates dizia, né, na verdade foi atribuída uma frase a Sócrates, que a escrita petrifica e a palavra vivifica. O que a rigor Sócrates queria dizer com isso? Queria dizer que você não pode se prender àquilo que você escreve. A sua fala deve ser sempre adaptada à medida que o tempo passa. De modo que Sócrates nada escreveu. Então, alguém teve que escrever por ele. Quem escreveu por Sócrates? Os seus discípulos. Qual o maior discípulo que escreveu sobre Sócrates? Seguramente, de longe a gente pode afirmar isso, de olho fechado, foi Platão. Platão foi o discípulo de Sócrates que mais escreveu sobre Sócrates e que eternizou Sócrates na literatura filosófica. A gente não tem dúvida disso. Mas não foi apenas Sócrates, não, que escreveu a respeito de Platão. Quem também escreveu a respeito de Sócrates, não foi apenas Platão que escreveu a respeito de Sócrates. Quem escreveu também a seu respeito foi Xenofonte, que escreveu alguns trabalhos em que Sócrates figurava como personagem nos diálogos. E também existem pessoas que escreveram num tom de ironia, escárnio, brincadeira, né? Como Aristófanes, que escreveu a obra As Nuvens.
uma obra em que ele satiriza o pensamento socrático, dizendo que o filósofo é aquele que anda para o céu e de tanto olhar para o céu não vê um buraco e cai nele, né? Então, não foi só Platão que escreveu a respeito das obras socráticas. Fica aí meu agradecimento, Darson Duarte, de Sobradinho, Distrito Federal. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta. É de Viviane Pinata, de Foz do Iguaçu, Paraná. Olha só, Viviane Pinata, Foz do Iguaçu, Paraná. Legal, vamos lá. Professor Álvaro, Platão pensou em uma organização legislativa ou ficou apenas no campo das ideias? Olha, muito legal, Viviane, sua pergunta, muito interessante, e a gente precisa fazer aqui algumas considerações. Platão, ele, na República, produz uma proposta muito mais ligada ao quê? Produz uma proposta ligada ao campo das ideias, a alma, não é mesmo? Já em suas leis, há sim uma resposta legislativa. Com relação ao quê? Com relação à necessidade de existirem leis coercitivas. Essa proposta de organização legislativa vem não apenas nas leis, como também nos seus atos biográficos. A sua vida pessoal o levou a tentar implementar esse modelo em Siracusa. Enfim, mostra que Platão não ficou apenas num campo abstrato, sem a menor ligação com a realidade. Evidente, ele parte das ideias, né? Ele parte das ideias, mas chega às suas conclusões muito mais no campo realista ao tentar implementar o seu modelo. Quero agradecer a pergunta da Viviane e vamos para a próxima. Uma pergunta de Alessandro Félix, Diamantina, Minas Gerais. Olá, professor Álvaro Gonzaga. Oi, Alessandro. O que é uma sociedade meritocrata no pensamento platônico? Olha que legal, isso daqui a gente não chegou a comentar no curso com essa terminologia. Muito jóia a sua pergunta, Alessandro. Vamos lá então. O que é a meritocracia? As formas de governo, habitualmente, vêm em seguida do termo cracia, né? Seria a forma de governo. Então nós temos a democracia, a demagogia, a aristocracia, né? Essa forma de governo. O que seria, portanto, uma forma de governo meritocrata? É aquela forma de governo em que nós verificamos uma meritocracia, um mérito, o sujeito possui mérito por exercer determinado papel. A exemplo disso, nós temos a República Platônica, as leis platônicas, que com muita clareza dispõem a sua organização social pelo mérito. Por quê? É a partir de um sistema de estudos que você vai chegar nessa resposta. Então, a gente parte de uma prova que vai sendo realizada a um determinado período e vai se revelando cada um em seu papel social, mediante a seu mérito. Os produtores, que são os chamados homens de bronze, os guardas, que são chamados homens de prata, e os reis ou governantes, que são chamados homens de ouro. Então, nós verificamos que a meritocracia é o governo balizado no mérito. Todos têm igualdade no ponto de partida e vão seguindo os seus estudos e progredindo à medida que esse tempo avança. Então, muito interessante a sua pergunta, porque mostra não só a necessidade de compreender a organização social proposta na República, nas leis, mas também de compreender a estrutura dessa organização social. Alessandro Félix, uma pergunta muito inteligente, muito legal. Você é de Diamantina, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, muito bom aí, né? Legal. Então, essa seria a pergunta desse bloco aqui, as 3 perguntas que nós temos para responder. Quero agradecer muito essas perguntas que nos foram enviadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br e daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas perguntas no programa Saber Direito Responde. Obrigado, até daqui a pouco. E estamos de volta no programa Saber Direito Responde. Estamos aqui para responder as questões que foram enviadas pelos internautas ao longo da semana, por conta do curso que ministramos aqui de Teoria da Justiça na Antiguidade Grega. Trabalhamos diversas questões importantes
pontos bem interessantes da filosofia do direito para que a gente possa construir uma teoria da justiça na Grécia. E esse nosso estudo chega, então, a alguns questionamentos habituais dos alunos, evidente, e que bom que nós temos esses questionamentos, o que transforma esses nossos encontros em algo dialógico, né? Em algo dialético. As pessoas conseguem perguntar, as pessoas, enfim, conseguem participar, né, do outro lado conosco aqui no programa Saber Direito Responde, um programa organizado pelo STF, exibido na TV Justiça, e que você pode estar agora também assistindo a gente no YouTube, não é mesmo? Então, vamos à pergunta de Adriana Rocha, de Rio Verde, Goiás. Olha lá, Adriana. Professor Álvaro, por que a coerção é tão importante entre a República e as leis? Poxa, Adriana, fantástica a sua pergunta, quero agradecer muito a sua pergunta. Ela revela a necessidade da gente relembrar algumas questões aqui importantes, e você pegou justamente o ponto de movimento do pensamento platônico da segunda para a terceira fase, com relação à coercibilidade. Para essa pergunta, a gente precisa relembrar dois mitos da antiguidade, o mito de Giges e o mito de Er. O mito de Giges guarda uma forte relação com a necessidade de leis coercitivas. Então, Glauco, Adimanto, os debatedores de Sócrates propõem a ele uma alegoria, um mito, que narra a história de um homem que acha um anel que o deixa invisível. Esse anel que o deixa invisível possibilita a ele a faculdade de agir de maneira injusta. O que o faz, né? O que ele faz? Giges, então, vai lá e produz injustiças, por ser invisível a ela. A necessidade de leis coercitivas, elas vêm dessa questão. A resposta vem com o mito de Er na República, mostrando-se insuficiente, né, que existe no plano metafísico uma punição a esse homem. É por isso, então, que Platão, de posse da teoria apresentada na República, verifica a necessidade de um rebaixamento teórico na sua doutrina, indo da alma para o corpo, e verificando a necessidade de uma penalização, de uma coercibilidade do direito a essa pessoa. É nesse momento, então, que Platão propõe a sua obra As Leis. Ou seja, a coerção é o ponto de toque da República com as leis. Daí a grande importância, né, da coerção entre essas duas obras. A pergunta da Adriana é uma pergunta muito boa, de Rio Verde, Goiás. Olha, muito obrigado pela sua pergunta, Adriana. É isso aí. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Professor Álvaro Gonzaga, qual a diferença entre o pensamento platônico e aristotélico? Atenciosamente, Renata Duarte Vieira, de Santo André, São Paulo. Olha lá, pessoal do ABC, né, mandando para a gente aí um e-mail, né? Eu sou paulista, sou de São Paulo, e fico muito feliz de ver aqui também algumas pessoas de São Paulo participando, especial aqui a Renata Duarte. Renata, há uma diferença muito clara, mas a gente precisa primeiro destacar o ponto de encontro de Platão e Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão. Aristóteles aprendeu com Platão. E há uma clara diferença entre Aristóteles e Platão, em que medida? Na medida que o pensamento platônico, ele parte da ideia e busca atingir a realidade. E o pensamento aristotélico parte da realidade buscando propor uma ideia. Evidente, né, que entre o pensamento platônico e aristotélico existem diferenças, mas a estrada é a mesma. O que muda é o sentido da direção desses pensamentos. Um da ideia para a realidade, outro da realidade para a ideia. Isso na questão da diferença entre Platão e Aristóteles. Mas nós podemos verificar muitos pontos de encontro, muitas questões interessantes que aproximam Platão de Aristóteles. As pessoas às vezes se equivocam com relação a acreditar que eles são absolutamente diferentes e separados. Eu vejo uma proximidade muito grande entre eles, né? Legal, Renata? Espero ter respondido sua pergunta. E vamos à última pergunta aqui do programa, do Galvão Nóbrega, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Galvão me pergunta, em síntese, como podemos definir a ética aristotélica, a ética de Aristóteles? Galvão, é o seguinte, a ética em Aristóteles consiste na bipartição da alma de duas virtudes ou excelências, a moral e a intelectual. A virtude moral está ligada ao sentimento, a virtude intelectual está ligada à razão.
Se a gente jungir essas duas excelências ou virtudes, nós teremos um ser humano ético. Essa, lógico, a síntese da lição que Aristóteles passa para o seu filho Nicômacos, na obra Ética a Nicômacos. Eu acredito que é importante também salientar aqui que a excelência moral mais perfeita é a justiça, que se reparte, né, se divide em todas as classificações que nós vimos durante a semana. Então, essa é a maneira sintética. A junção dessas duas virtudes ou excelências consiste na ética para Aristóteles. Espero ter respondido sua pergunta, Galvão. Espero que você fique satisfeito. Venho aqui, então, agora agradecer a todos os alunos, todos os estudantes de Direito, todos aqueles que, de alguma maneira, acompanharam o curso dessa semana e que se traduz agora no Saber Direito Responde, um programa que tem o escopo de criar esse diálogo com o estudante de Direito, oferecendo a ele a possibilidade de dialogar com o professor que está aqui do outro lado. O nosso objetivo como docente, como mestre, evidentemente é esse, estabelecer um diálogo, se aproximar de você, estudante de Direito, de você que não para de estudar. Não me importa qual a titulação da pessoa, porque eu, mesmo sendo titulado, continuo estudando e vou continuar estudando até o fim dos meus dias, se tudo der certo, né? Quero agradecer a oportunidade ao STF, à TV Justiça, de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho mais daquilo tudo que nós vimos durante a semana. Agradeço ao internauta que mandou os questionamentos e convido a assistir os nossos encontros no YouTube, se você não assistiu os encontros durante a semana. Meu grande agradecimento a todos vocês que nos acompanham e certamente nos encontraremos no mundo acadêmico, nos estudos e na reflexão por aí. Muito obrigado e até a próxima.